A paz do Senhor, meu amado irmão. Vamos para mais um vídeo, para mais um dia em que o Senhor vai ministrar o seu coração, onde o Senhor vai te mostrar o que realmente acontece do outro lado. Amados, como no vídeo anterior eu falei para vocês aqui, não existe felicidade na vida de quem está fora da presença do Senhor. Seu marido, sua esposa que está lá no mundo, ele pode até transparecer, sabe, gente? Ele pode até fingir estar bem, mas eles não estão. E o Senhor, ele tem pressa em que você enxergue a realidade do que está acontecendo do outro lado. O Senhor, ele quer te falar hoje que ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. E eu posso falar essas palavras para você hoje e você falar assim para mim, isso eu sei. Eu escuto na igreja, eu ouço nas pregações e eu leio na Bíblia que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Só que o que eu quero abrir os olhos de vocês hoje é para dizer que por mais que nós saibamos disso, nós precisamos olhar com olhos de fé, para que na vida do outro nós saibamos que isso também precisa existir. Na vida do seu marido, da sua esposa que se foi, isso precisa ficar claro na sua mente, amados, porque às vezes, como seres humanos errantes que somos, nós olhamos para o outro lado e nós só vemos uma vida de prazer, uma vida de alegria, uma vida de conquistas, falsas conquistas, uma vida em que você acha que o seu marido, sua esposa que saiu de casa ou até está em casa, mas vivendo uma vida de solteiro, está bem. E é chegada a hora em que Jesus, ele precisa abrir os seus olhos. Tanto as escamas do seu cônjuge, tanto as suas escamas precisam cair. E muitos não estão enxergando a realidade do que está acontecendo do outro lado. Porque, às vezes, por seres humanos, não entendem a dor, sabe? A dor do outro, de passar pelo que está passando. Amados, vocês já pensaram que uma pessoa, quando ela não tem Deus, ela é um ser humano vazio, oco por dentro. Ela não tem uma real alegria, uma verdadeira alegria. Eu quero falar para vocês um pouco sobre a história de Paulo. Paulo, muitos conhecem, muitos sabem quem foi Paulo. Paulo ele era um dos maiores perseguidores de cristãos. Ele era um daqueles que matavam as pessoas que seguiam a Cristo, que acreditavam em Cristo. E, amados, pasmem com o que aconteceu. A palavra do Senhor lá em Atos 9:18 vai dizer: imediatamente lhe caíram dos olhos algo parecido com umas escamas, e ele passou a ver de novo. Em seguida, levantando-se, foi batizado. Amados, Deus tinha um propósito muito grande na vida de Paulo. Irmã, mas Deus tinha sim um propósito na vida de Paulo e na vida do meu marido. Será que tem? Na vida da minha esposa, será que tem um propósito? Amados, toda a criação de Deus tem um propósito. Toda criatura de Deus tem um propósito. Você sabe para que servem as árvores? O Senhor simplesmente não fez as árvores para que elas ficassem ali só servindo de sombra ou só para dar o alimento, não. As árvores, para quem não sabe, é a forma em que ela dá o oxigênio. Então, assim, Deus nunca deu nenhum motivo errado para nada na vida, amados. Os pássaros, eles precisam existir para que as abelhas, os pássaros, precisam existir para quê? Eles vão ali naquele alimento onde tem as árvores, eles comem aquelas frutinhas, eles derrubam na terra e isso vai nascendo mais árvores, isso vai crescendo, frutificando a terra, vai nascendo mais árvores, sabe? O mel, tudo Deus tem um propósito. Não existe nenhum ser humano, não existe nenhum animal, não existe nenhuma criação, nenhuma folha que não tenha um propósito na vida. E você acha mesmo que o Senhor vai deixar o seu marido? Quem era Paulo? Paulo, ele matava, Paulo, ele prendia os cristãos.
Paulo, ele prendia aqueles que, por Jesus. E mesmo assim, o Senhor olhou para ele, gente. Viu nele alguém importante. Paulo, antes dele encontrar com Jesus, ele era um mestre do conhecimento de um mundo totalmente diferente, gente. Onde a grandeza material e a sabedoria prevalecia como sendo as bênçãos mais importantes da vida dele. Por isso ele ignorava o fato do reino espiritual revelado por Jesus ser superior às riquezas terrenas. Vocês acham que ele matavam cristãos, ele matavam as pessoas, prendiam a troco de nada? Ele queria aquilo como riqueza, ele via que as coisas da terra, as coisas terrenas, é riqueza. E eu quero abrir seus olhos hoje para isso, porque o seu marido, sua esposa, pode ter saído de casa almejando algo melhor. Que totalmente é mentira de Satanás. Talvez ele saiu desse casamento falando que queria crescer, que talvez você nunca deixou ele ter aquilo que ele queria, talvez ele nunca teve, pode ter sido até uma pessoa muito bem financeiramente, mas, gente, o problema dele não era naquilo que ele tinha ou naquilo que faltava para ele financeiramente, materialmente. O problema do homem que saiu de casa, da mulher que saiu de casa, era espiritualmente. Existia um vazio, existe ainda um vazio, porque se essa pessoa não voltou, não se encontrou com Deus, existe um vazio muito grande dentro dela que não consegue ser preenchido. E não existe uma pessoa feliz na vida que não tem o Espírito Santo, ela não consegue ser feliz. Pode ter uma conquista aqui, uma conquista ali, um carro. Mas, amados, eu quero que vocês tenham a visão do céu. Eu quero que vocês tenham a visão sobrenatural do que o Senhor tem para te entregar, do que o Senhor tem para sua vida, para sua família. Não, não é um carro que você sonha. Às vezes você, irmã, queria comprar um carro tal. Gente, Deus sonha muito maior para você. Ele quer te dar algo muito melhor. Talvez o carro que você queira, Deus quer te dar um melhor e você não está sabendo pedir. Você não está sabendo olhar. E é isso que acontece com o seu marido. Ele não está encontrando o caminho até Jesus. Só que o que aconteceu com Paulo? O exemplo de Paulo deixou claro que a riqueza maior da vida é a comunhão com Deus. E ele só se efetivado quando somos incluídos numa nova aliança com Jesus, tendo o batismo como sinal de inclusão. Tanto o batismo com o Espírito Santo, como o batismo nas águas, amados. O que é esse batismo com o Espírito Santo que eu falo? Não é aquela pessoa que vai rodar, que vai fazer aquilo, que vai entrar no manto, como a gente costuma dizer. Não. A partir do momento que a pessoa, assim como aconteceu com Paulo, ele ficou cego, totalmente cego ali. Tá? Depois vocês leiam a história de Paulo. Ele ficou totalmente cego e ele foi batizado com o Espírito Santo. Quando uma pessoa ele aceita Jesus como seu Salvador, independente da forma que ele aceita, mas quando ele aceita de coração, ele recebe para si o Espírito Santo. Ali no tempo de Pentecostes, quando Jesus ele foi para a cruz e o Espírito Santo ele veio à terra, ali todos foram batizados com línguas, ali todos foram batizados com o Espírito Santo, ali todos foram batizados com dons espirituais. E é assim a vida de uma pessoa que renuncia à carne, renuncia às coisas do mundo para viver Jesus. E amados, se Paulo foi quem foi, quem dirá o seu marido ou sua esposa? Quem dirá como Deus no meio do caminho pode cegar ele totalmente, assim como fez com Paulo. E quando as escamas caírem dos olhos, ele vai enxergar Jesus e vai voltar para o caminho de casa. E sabe como ele vai enxergar Jesus? Quando ele vê Jesus em você. Essa é a grande diferença do que eu quero que você entenda hoje. Se o seu marido ou sua esposa não ver Jesus em você, não existe como ele encontrar o caminho certo. Agora eu tenho uma pergunta para você. Como você está fazendo para ter a imagem, semelhança, coração de Jesus em você? Será que você tem mudado realmente? Ou será que você tem buscado a Deus porque você quer algo? Gente, para ver pessoas mostrando bem financeiros, você vai ver a rodo aí.
como testemunho, você vai ver um monte. Mas o que tem dentro do coração dessa pessoa? Por isso que eu falo pra vocês, gente, o coração do seu marido, da sua esposa tá totalmente vazio. Não existe prazer em nada do que ele tem. Nada do que ele tem não vai conseguir preencher uma lacuna que está vazia, que só pode ser preenchida por Jesus. Você precisa ser a luz. A luz que, assim como aconteceu com Paulo, ele viu uma grande luz e ele estava cego ali. E as escamas dele caíram. Você precisa ser essa luz na vida do seu marido, da sua esposa, para que ele enxergue essa luz e as escamas dele caiam, amados. Eu preciso que vocês entendam essa palavra. E eu preciso que vocês tomem posse dessa palavra para que a vida de vocês mudem. Não dá mais tempo de errar. Não dá mais tempo de vacilar. Jesus está à porta, ele bate. Quem você é no reino de Deus? Quem você é para Cristo Jesus? Não existe mais tempo para vacilar. Seus pés estão cansados? Levanta e anda. Tá doendo? Levanta e luta. Assim como eu falei na sua vida agora, que o seu marido, sua esposa que saiu, não consegue ser feliz sem a real presença de Jesus na vida dele, assim também é na sua. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem com o coração totalmente doído e falando: Senhor, eu tô sofrendo tanto, eu tô passando por tanto sofrimento, tanta dor, e essa dor parece que não sai de mim. Por que será? Existe ainda o vazio que precisa ser preenchido dentro de você. E você precisa encontrar esse vazio e preencher da forma correta, amados. Não é por muito ir para a igreja, não é por muito abrir a Bíblia. A Bíblia, sem o Espírito Santo, ela se torna um livro como qualquer outro. A igreja, sem o Espírito Santo, ela se torna 4 paredes com um monte de gente dentro. Se você não atrair o Espírito Santo junto com você, você jamais vai conseguir ter as experiências e jamais vai conseguir preencher o vazio que está dentro do seu coração. Fiquem todos na paz, amados.